Muito bem, muito bem. Vamos à aula. Joia. Bom, vamos começar hoje falando aí exatamente das populações que contribuíram aí para a formação de Roma, né? E vamos estar destacando aí os etruscos. Opa, Maíra acabou de. Ah, boa. Ah, peraí que eu tô com o áudio ligado, João. Deixa eu desligar. Maíra, tudo bem? Ei, Paulo, tudo jóia? Começar agora. Que bom. Agora, vamos Cheguei lá. na hora. Ei, gente, Lilia. Chegou, vamos lá. Então, vamos falar dos povos que contribuíram para a formação de Roma, né? Então, os dois grandes destaques são os gregos e os etruscos, né? Os latinos e os sabinos são outras duas coisas, outros dois povos bastante importantes, né? Aí a gente vê aqui nas outras cores, aqui para cima, no norte da bota e tal, outros nomes e alguns nomes diferentes aqui no meio, que são outras tribos mais bárbaras, menos importantes, que não tiveram, vamos dizer, o mesmo destaque dos outros. O que acontece? Os etruscos estavam muito próximos fisicamente dos romanos, né? Roma nasce e está ali do lado dos etruscos, então os etruscos vão ter sempre uma predominância, mas os etruscos também tiveram um contato muito estreito com os gregos, né? Até antes dos gregos começarem a ocupar o sul da bota, aí, né? a parte da Calábria e da Sicília. Né? Então, os gregos também absorvem muito da cultura grega. Né? A cultura grega vai influenciar muito as duas culturas. Mas vamos nos centrar aí primeiro nos etruscos. Então, olha lá onde é que estão os etruscos. Os etruscos, basicamente, eles estão nessa região aqui, né, que é a Toscana, tá certo? Com um pedaço aqui embaixo do Lásio, né? Vou até compartilhar para ficar melhor a visualização do, do que eu estou falando para vocês. Ótimo. Deixa eu ficar aqui. Vê? Aí ela aparece lá. Não Aí apareceu? não é? Falando de Roma, bem. Aí, Paulo. Tá tudo É o certo? laranja? Você está falando do laranja? Estou falando do vermelho mais escuro, tá certo? Tá, E o tá. laranja em cima são outras regiões. É interessante também, por quê? Porque eles também estão presentes até onde hoje é Nápoles. Tinham duas ou três cidades ali. Né? Eles estão sempre, os etruscos, entre o interior e o litoral. Né? Então, eles têm cidades nos dois formatos, né? Tanto litorâneas, portos e etc., como no interior. É uma característica. Os primeiros registros aí dos etruscos vão datar do século X a.C., né? E eles vão durar enquanto uma população independente e tal, até o século I antes de Cristo, quando eles acabam sendo absorvidos inteiramente pelos né? Entre os séculos IX e o século VIII, você tem aí um período de formação que é justamente no período anterior à fundação de Roma. Né? Aí, a partir do século VI, é que nós vamos ter uma grande expansão do século VI a.C., uma grande expansão dos etruscos. Eles vão ter as cidades cada vez mais prósperas, vão construir templos, enfim, vão estar desenvolvendo essa coisa.
qual que eram as atividades deles, né? Eles faziam aí, muito nessa área aí da Toscana, cultivo de cereais, obviamente as vinhas, né? Implantaram os primeiros vinhedos, azeitonas, criação de bovinos, de galinha, né? De ovinos, criação de cabras. Eles eram famosos pela produção de queijo, né? Na antiguidade, o famoso queijo de Lume, que é uma região aí perto de Carrara, né? Que também entre a Toscana e a Úmbria. Eles tinham muitos bosques, então tinham facilidade para madeira, para lenha, né? E é uma região cheia de rios, como vocês podem ver aí. Então, vários cursos d'água, mais o próprio Mediterrâneo. Então, eles tinham facilidade de comunicação. Isso acabou gerando, né? Foram uma civilização muito comerciante. Eles acabaram comerciando e navegando pelo Mediterrâneo inteiro. Então, tiveram contato não só com a Grécia, mas tiveram contato no Oriente, no Egito, na onde é a Turquia hoje, na África, enfim, eles comerciaram com todo mundo. Era uma sociedade muito aberta e tinham muito essa influência de todos esses lugares, né? Eles absorveram essas culturas e todas essas coisas, e isso tudo influenciou no desenvolvimento deles, né? No litoral, eles foram os primeiros a estabelecer aí as salinas, né? Então, nessas cidades aí que eles tinham no litoral do Mediterrâneo, eles produziam muito sal, né? O sal era uma commodity muito importante, porque não só como um tempero, mas muito no sentido de você estar conservando os alimentos, né? Elas serviam exatamente para conservar os alimentos, e isso era muito importante. Você tem que imaginar que naquela época nós não tínhamos geladeira, não tínhamos outros modos de conservar os alimentos. Então, o sal tinha essa participação muito importante, muito fundamental na conservação de tudo isso, né? E eu vi, Paulo, até uma curiosidade, que ele ajudava a tingir as roupas, né? Ele segurava a cor das roupas na época Sim, também. sim, sim, Então, também. tingiu o algodão, né? Era um composto aí para fazer o tingimento, sem dúvida nenhuma. Que Então, mas legal, né? voltamos. Além disso, eles tinham aqui na ilha de Elba, se vocês verem aqui no cantinho esquerdo, tem a ilha de Elba. Na ilha de Elba, eles tinham grandes minas de ferro, né? E o que permitiu eles desenvolverem uma metalurgia bastante desenvolvida, né? Eles fabricavam muitas armas, muitos equipamentos de agricultura, muitos utensílios domésticos, e também essa é uma região famosa por águas termais naturais, termas naturais. Então, essa coisa dos banhos, que depois foi parte da cultura romana, vem daí, né? Vem dos etruscos. Né? Além disso, eles foram o primeiro a desenvolver os arcos, né? Os arcos enquanto recurso arquitetônico, para fazer as portas nas muralhas e etc. E eles pegaram muita influência dos gregos e desenvolveram templos próprios muito baseados nos gregos, né? Isso faz parte aí da influência deles. Outra coisa que comprova muito a influência grega na cultura etrusca são aí as cerâmicas, né? Então, nas cerâmicas você vê que já tem esse colorido, já tem essa coisa que ficou muito associada na Grécia, mas tem coisas que a gente não sabe exatamente como que foram desenvolvidas, porque as primeiras cerâmicas eles trouxeram da Grécia para as cidades etruscas. E aí eles copiaram e desenvolveram e passaram a ser exportadores. Então, essa aqui à esquerda, né, a mais famosa delas, ela foi muito usada e vendida para os gregos para usar nos templos gregos, né?
é muito interessante isso, né? Isso aconteceu também concomitante aí a chegada do vinho nessa região, né? E também por influência grega, o vinho acabou sendo adotado, acabou sendo implantado e cultivado, e aí eles sempre inverteram. Foi muito interessante isso na trajetória etrusca, né? Eles primeiro compravam esses produtos e depois eles se tornavam produtores e grandes comerciantes deles, né? Então, voltando aqui na cerâmica, né, você pode ver que elas são sempre ou escuras ou mais claras, mas sempre com esses desenhos, muito esse fundo em preto, né, muito comum nessas coisas. E no futuro, né, os arqueólogos vão achar essas cerâmicas etruscas e vão comprovar que elas são cerâmicas etruscas nos templos gregos, né, nas escavações de templos gregos na Grécia, provando que não foi simplesmente encontros, vamos dizer, fortuitos. Não, de maneira nenhuma, foi uma influência e um comércio muito estreito entre as duas civilizações, né? E isso acaba gerando, né, uma classe social aristocrática lá na Etrúria, né? E esse desenvolvimento, né? Aí mais para frente, já tem Roma e tal, e Roma vai acabar sempre disputando com eles as salinas, vão disputar outras coisas, o comércio, né? E aí começam os conflitos entre as duas civilizações, né? Cadê aqui? Eu estava ali aqui, peraí, um minuto só. Aqui achar uma coisa. Ah, está aqui. Esse vaso da esquerda é o famoso buqueiro etrusco, né? Ele é todo preto, mais para o brilhante, e realmente esse aí fez mais sucesso na Grécia. Os outros, menos, né, que a gente vê aqui, mas muito típicos também dessa época aí, do século VIII ao século VI. A partir do século VII a.C., as casas vão começar a ter fundações de pedra, vão começar a ter plantas retangulares, mostrando um desenvolvimento muito grande da cultura deles, uma coisa muito bem marcada. Enfim, é uma civilização que vai, né, ao longo desses primeiros 500 anos, dessa faixa aí entre o começo da civilização deles e o século V, século IV antes de Cristo, eles vão se desenvolvendo muito grandemente e eles acabam não sendo, vamos dizer, a civilização dominante na região. Por quê? Porque eles têm ainda a concepção, como na Grécia, das cidades-estados. Então, as cidades-estados, elas são administradas independente, e para se juntar e fazer guerra com os vizinhos, com os outros inimigos, é sempre uma coisa complicada, porque envolve acordos, envolve ter que conversar, e nunca eles chegam facilmente a uma composição, né? O que sempre acaba acontecendo é a disputa direta de poder entre a cidade-estado e a outra cidade-estado. E no caso de Roma, Roma foi agregando, né, territórios vizinhos, foi crescendo população, e aí ficou mais difícil para essas cidades independentes etruscas combaterem Roma, né? E assim as outras civilizações da Península Itálica, e especialmente a Grécia também sofreu dessa dificuldade, né? Essa organização política acabou não favorecendo. Então, aqui na imagem vocês veem, essa é uma porta, né, na cidade de Volterra, que talvez seja o lugar onde você, na Toscana, você tenha as maiores relíquias arqueológicas do período etrusco, né? E isso aí é uma muralha original, acho que do século IV,
E aí onde você vê que eles já faziam esses arcos que também vão ser absorvidos pelos romanos e vai ser muito característica da arquitetura romana a utilização de arcos construtivos como esse aqui, né? E não por acaso lá, Volterra está mais próxima do litoral, é praticamente uma cidade litorânea, mas ali no meio da região vinícola da Toscana, né? É um lugar maravilhoso. Eu não fui, mas deve ser sensacional. Seguimos. Então, aí nós vamos ter aqui 7 imperadores, sete reis de Roma. É o período monárquico, que vai da fundação de Roma, de 753, com o Rômulo, até 509 a.C., no momento que Roma vira uma república, né? E aqui essa pintura que vocês estão vendo, né? É uma pintura de 1799, óleo sobre tela, ela tem 3,85 metros de altura por 5 e pouco de largura, né? E é daquele período chamado neoclassicismo, é do acervo do Louvre. E ela representa esse episódio, né, que eu cheguei a contar lá na Zarril, do rapto das Sabinas. Então, né, recordando a aula passada, Rômulo funda Roma, né, mata Remo, assume como o primeiro rei, né, delimita as fronteiras de Roma, né, constrói lá o muro bastante precário dele, e aí o que ele vai fazer? Ele vai povoar, né? Então, os primeiros que ele consegue trazer para a cidade são, em grande quantidade, de homens, né? Então, ele chega, nos primeiros anos, ele tem uma população muito desequilibrada. Faltam mulheres, né? Faltam mulheres e ele precisa de mulheres para procriar e para seguir em frente com essa cidade, né? E ele chega, os sabinos são talvez os vizinhos mais próximos dos romanos, e eles tinham várias mulheres lá, e ele sugere isso para o rei Sabino, né, deles fazerem um intercâmbio, fazerem casamentos entre eles e tal. E o rei Sabino não está muito interessado em colaborar com eles, e enfim, não dá sequência a isso. Então, a ideia do Rômulo foi criar jogos, né? Que os jogos são sempre uma coisa muito atrativa, né? Em homenagem ao Netuno, né? O deus Netuno, e né, com corridas de biga, com lutas, com uma série de coisas, uma verdadeira grande feira, enfim, um grande evento. E com isso ele atrai os sabinos, que vão, homens e mulheres todos para lá. E no meio destes jogos que são realizados, vamos dizer, à beira dos portões de Roma, eles raptam as mulheres, né? Eles se combinaram entre si, os romanos, e eles raptam as mulheres e levam para dentro da cidadela de Roma, fecham as portas e deixam os sabinos a ver navios do lado de fora. Óbvio que a coisa não pode durar muito, os sabinos querem guerra, querem suas mulheres de volta e etc. E tem uma traidora que acaba abrindo os portões de Roma e os sabinos invadem para recuperar essas mulheres. Mas, diferentemente dessa traidora, a maioria das mulheres já estava contente. Algumas já tinham escolhido seus maridos, tinham ficado satisfeitos com seus maridos, estavam engravidando, estavam grávidas, enfim, e não estavam querendo nem perder os pais, nem perder os maridos. Então, essa mulher aí no meio representa justamente isso, né? Ó, parem de brigar, eu não quero ficar nem viúva, nem órfã, né? Então, vão resolver essa disputa, né? E é o que acaba acontecendo, né? As mulheres acabam sendo incorporadas a Roma, entendeu? E assim começa
vamos dizer, esse desenvolvimento de Roma, né, a partir da junção com as Sabinas, né? Então, a partir desse fato, que se convencionou dizer que foi em 750 a.C., 2 anos depois da fundação de Roma, o Rômulo divide o reinado de Roma com o rei Sabino. Isso vai levar 5 anos. O rei Sabino é o Tito Tárcio. Essa imagem eu mostrei também lá na Zarrio, né? A da direita é uma reconstrução, é a pesquisa arqueológica lá no Monte Palatino da casa do Rômulo, e aqui é a reconstrução à esquerda de como seria a casa do Rômulo. Então, a gente tem que sempre manter em mente que esse começo de Roma, ele é muito simples, ele é muito precário, né? Estamos aqui engatinhando ainda, né? E aí tem essa coisa muito interessante, né? Além do Rômulo dividir o poder com o Sabino, ele não era romano, né? Ele era latino, ele era de Alba Longa, lembra da aula passada? Ele era filho da Réia Sílvia com o deus Marte, né? E ele era, portanto, latino. E essa é uma característica dos 7 reis de Roma do período monárquico. Nenhum deles nasceu em Roma. Eles são todos latinos, sabinos ou etruscos, né? Então, nenhum deles nasceu em Roma. Essa é uma característica interessante. Uma outra característica que a gente pode dizer é que essa monarquia não será hereditária. Ela sempre será por uma eleição. Acaba sendo um sistema, vamos dizer, complexo, onde mais ou menos o povo indica alguém e o Senado, que foi criado por Rômulo, já no período dele, com, vamos dizer assim, os 100 maiores chefes de família mais importantes de Roma, os homens de confiança dele, ele faz o Senado, e o Senado ratifica, vamos dizer, essa figura que é a mais popular, que todo mundo do povo quer como imperador, né? Então, não há sucessão hereditária, né? Então, e o Rômulo criou esse Senado com 100 senadores. E aí o que acontece? Lá em 716, Rômulo está inspecionando as tropas e tal deles que estavam ali acantonadas no chamado Campo de Marte, né? Onde hoje é o Panteão, e aí contam que uma nuvem veio do céu e o abduziu, o levou, né? E ele foi para os céus. Então, o Rômulo não morreu, ele foi para os céus, assim diz o mito fundador de Roma, né? E aí vem o rei seguinte, que é o Numa Pompílio, né, que é, vamos dizer, eleito aí em 753, e ele, na verdade, ele é o cunhado do Rômulo, né? E ele é sabino, tá certo? E ele já era, assim, uma figura bastante conhecida em Roma, né? Ele não morava em Roma, mas era uma figura extremamente respeitada na região. E aí, então, a eleição dele foi realmente fácil, foi uma eleição tranquila, né? Não houve um grande sobressalto, todo mundo estava satisfeito com essa escolha. E ele foi muito importante, né? Ele ficou um tempo muito grande, de 753 a 673, 43 anos, né, como rei, e ele fez coisas bastante importantes, né? Ele ajustou o calendário, que estava com uma defasagem, né? Não é o calendário ainda como nós conhecemos hoje, era um calendário solar, mas ele fez mudanças e tal para ajustar melhor a coisa. Ele construiu o Templo de Vesta e a Régia, que era mais ou menos do lado ali onde está, na região do Fórum Romano, onde a gente não vê os restos dessa construção do Numa Pompílio, mas restos de construção que substituíram esses prédios que ele implantou. Tá certo? Na Via Sacra, ele implantou um templo muito importantíssimo. A Via Sacra é aquela que sai do Coliseu e vai cruzando o Fórum Romano, né, em direção ao Campidoglio, né,
ao Capitolino, né? E ali ele construiu um templo para Jano, né? Que é um deus bastante importante, né? Esse templo foi destruído, muito provavelmente na época do imperador Domiciano, né? Que ele construiu o templo de Minerva, ali onde a gente chama de Fórum Transitório, ou Fórum de Merva, né? Porque ele está hoje ali debaixo daquela via, né? Os restos de tudo isso estão debaixo daquela via que corre paralela aos fóruns romanos e que liga lá a coluna de Trajano no Coliseu, né? É uma via que foi aberta no tempo do Mussolini e acabou enterrando grande parte ali dessas outras derivações do Fórum Romano que foram sendo construídas no tempo do Império Romano, né? Depois do Otávio Augusto, né? Primeiro, Otávio Augusto concluiu o Fórum de César, e aí foram se fazendo outros fóruns anexos, né? Foi criando aquela área toda de templos e prédios públicos. O interessante do templo do Jano é que era um templo que ficava fechado enquanto a cidade estava em paz. Ele só era aberto em tempos de guerra. E o Numa Pompílio foi um cara assim muito tranquilo, muito fora da curva para Roma. Ele não era um rei guerreiro, ele não queria saber de guerra. E os 43 anos de reinado dele foram de paz, e o templo que ele construiu permaneceu para Jano, permaneceu fechado por esses 43 anos. Então, essa é uma curiosidade muito interessante, né? Então, aqui nós estamos vendo o Janus, né? O Janus, justamente, é esse Deus que olha para o passado e olha para o futuro. Ele é o Deus das portas, ele é o Deus dos portões, ele é o Deus das transições. Ele representa uma dualidade e, ao mesmo tempo, o meio do caminho, né? Ele representa a vida e a morte, o começo e o fim, a juventude e a idade adulta, o rural e o urbano, a guerra e a paz, a barbárie e a civilização. Então, ele sempre tem toda essa característica dualística, né? Ele está sempre representando isso. Ele era muito venerado pelos pagãos naquela época, né? Então, ele é conhecido como iniciador da vida humana, né? Essas transformações que a gente passa ao longo da vida, né? Os romanos acreditavam que o Janus governava tudo isso, né? Então, ele governava os casamentos, os nascimentos, a morte, os eventos sazonais, como os plantios, a colheita, né? Enfim, ele estava ligado sempre a tudo isso, né? E eles acreditavam que ele esteve sempre presente desde o início do mundo, né? Ele já cuidava dos portões dos céus, entendeu? E tinha acesso já a outros deuses e tal. Então ele era sempre o primeiro a ser invocado nas antigas cerimônias religiosas romanas antes dos outros deuses. E as oferendas eram dadas sempre primeiro a ele e depois para as outras divindades. Né? Na verdade, o Janus era adorado muito antes na região por todos os povos que lá estavam, né? Etruscos, sabinos, latinos, enfim, né? Ele vem, vai sendo incorporado na cultura romana, porque ele já estava presente. Então, ele está sempre retratado com essas duas fases, essas duas faces. É muito fácil de enxergado. E lógico, né? Por que janeiro chama janeiro? É por causa do deus Janus, né? Então tá aí a origem do nome do mês. Sigamos mais uma obra aí do nosso imperador que, opa, fui para frente, para trás, que é o Templo de Vesta. Então, o Templo de Vesta, aqui do lado esquerdo, são as ruínas que estão lá. Acredita-se que esse templo foi construído no século I antes de Cristo.
e a imagem da direita é como ele deveria ser antes de virar ruína, como ele deveria ser íntegro, né? Ele era circular, né? É chamado Atholos, T-H-O-L-O-S, né? Essa coisa de templos circular leva esse nome, né? E ele ficava justamente na frente da casa das vestais, né? As meninas escolhidas para ser sacerdotisas do templo, para guardar, né? Ele guardava o fogo eterno da cidade, e as meninas aí entre 6 e 11 anos começavam a ser, eram escolhidas para ser essas sacerdotisas, e elas tinham que ficar lá 30 anos, virgens, né, sem, só cuidando do fogo, né? Então tinha essa característica, e elas, durante toda a história de Roma, isso sempre foi muito importante, né? Tanto é que você tem aí uma ruína relativamente interessante, não completa, mas, enfim, bem chamativa. Isso está lá no fórum, bem no fundo, está relativamente próximo ao Coliseu. Quando você sai do Coliseu, sobe ali em direção ao fórum, passa pelo Arco de Tito, assim que você passa pelo Arco de Tito e começa a descer pela Via Sacra, à esquerda estão essas ruínas do Templo de Vesta. Bom, e aí seguimos para o nosso terceiro rei, né? O Túlio Hostílio, que ficou de 673 a 641, portanto, 32 anos. Filho de mãe latina e pai etrusco. Ao contrário do anterior, esse sim era completamente guerreiro. O negócio dele era dominar os vizinhos, ir atrás de confusão e ganhar território, e ganhar guerra, e, enfim, era um rei totalmente voltado para essas questões, né? E aí, inclusive, ele construiu a Cúria para a reunião dos senadores, né? Foi uma coisa importante que ele deixou, a primeira Cúria, né? Que ficava bem ali no miolo do Fórum Romano, né? Nós não temos também mais, como é que se diz, vestígios dela. Ela foi demolida no tempo do Júlio César para a construção da Cúria que existe lá até hoje, que é a Cúria de Júlio César, que aí já foi Augusto que terminou, e no lugar onde era a Cúria foi feito um outro templo, agora não me recordo o nome, mas enfim, é um daqueles templos ali à direita de quando você vem do Coliseu para em direção lá ao Fórum Romano, a Cúria pela, pela via ali, ele estaria do lado direito, entendeu? Então seria ali onde, um pouco antes da onde hoje está a chamada Cúria de Júlio César. Mas por causa disso, dessa coisa de guerra e tal, diz a lenda e a mitologia de que com isso ele não tinha tempo para fazer sacrifícios e para agradar aos deuses. E isso deixou Júpiter muito bravo, né? E Júpiter, né, assim como Zeus para os gregos, a principal arma dele é o raio, né? Então ele sempre se utilizou do raio. E ele, num acesso de raiva, jogou um raio na casa do Túlio Hostílio, a casa pegou fogo e o Túlio Hostílio morreu queimado. Então, assim, morreu aí o terceiro rei de Roma por causa dessa vingança dos deuses. Sigamos. Aí o quarto rei, né? O Ancomárcio, né, de 640 a 616, 24 anos no poder. Ainda Sabino morreu também de morte natural, né, acho que de doença, não de raio. E aí tem importantes obras, né?
ele fortificou e incorporou à cidade a região do Janículo. Janículo é um monte que está de frente para o Monte Palatino, do outro lado do Rio Tibre, né? É uma posição estratégica para defender a cidade, porque ele está do outro lado, né? Do lado do hoje Vaticano, do Rio Tibre, e ele tem lá, ali você tem uma posição muito alta e que vê as outras colinas por cima, né? Então, era importante fazer aquilo fazer parte da cidade e como ponto de observação e como ponto de defesa. Então, o Anco Márcio fez essa modernização importante para a cidade. Fora da cidade, ele fez uma outra coisa bastante importante, bastante fundamental, que foi a criação da cidade de Ostia, né? A cidade de Ostia é um porto importantíssimo, não hoje, mas foi um porto importantíssimo na época da na época do Império Romano, né, principalmente ali na época do Trajano, do Adriano, né, naquela época de maior expansão do Império Romano, o Porto de Ocha era movimentadíssimo, comerciava com todo o Mediterrâneo, recebia e mandava coisas o tempo todo, né, que chegavam no Porto de Ocha, no Porto de Ocha e subiam para o Rio Tibre para Roma, né? Em Roma ali você tem, perto da onde era esse porto, você tem um monte artificial. Esse monte artificial, ele é composto de ânforas de vinho que levavam vinhos para Roma do mundo inteiro, vinhos do Oriente, vinhos da África, vinhos do sul da Itália, ou vinhos mesmo do norte e tal, e que chegavam pelo Porto de Ocha, subiam o rio e essas ânforas chegavam lá e elas, invariavelmente, ou elas quebravam no transporte, ou passava para outros ânforas menores, e essas ânforas eram quebradas e empilhadas. Isso, com o tempo, naquela época já formaram um monte. Né? Anos depois, eles foram lá, cavaram, e embaixo do monte, o monte, na verdade, era um monte de cerâmica quebrada dessas ânforas de levar vinho. Então, a importância aí de Ostia é muito grande. Né? Ele também construiu a primeira ponte de Roma em madeira, a ponte Sublicius, né? Que passou a ligar as duas partes por causa do Janículo, né? De frente para o Janículo, para ligar o Janículo e construiu. Mas era uma ponte de madeira, né, muito simples e que, inclusive, em caso de ataque, podia ser desmontada e impedir que os inimigos atravessassem o Tibre e fossem hostilizar os romanos em Roma, na cidade do outro lado. Aqui eu ponho uma imagem aqui, esse desenho aqui em cima é como deveria ser, é o esquema de como deveria ser a ponte, o tipo de ponte que está construída. Essa aqui é uma ponte construída embaixo dela com a mesma técnica, só que atual, né? Então dá para ter mais ou menos uma ideia como são essas pontes de madeira aí na Europa na época. E aqui à direita você tem a ponte atual, que é uma ponte do século XIX, né? Essa foto é atual, dessa mesma ponte Sublício, né? Ligando aí a região do Janículo com a região central de Roma, de Roma. Então vocês podem ter aí uma ideia do tamanho que tinha essa ponte de madeira, da área do Tibre que ela tinha que transpor, né? Mesmo porque hoje o Tibre está, assim como os rios aqui, na maioria das cidades, aqui em São Paulo, inclusive, ele está meio retificado, né? Tem aquelas paredes laterais, no fundo ele está mais fundo e mais estreito. Naquela época ele se espraiava mais, a ponte até deveria ser mais comprida do que essa que a gente vê aqui, né? Sigamos.
Bom, chegamos ao Tarquínio Prisco, né? O quinto rei de Roma, que foi de 616 a 579, portanto, governou 38 anos. Ele era etrusco, é o primeiro rei etrusco, aqui começa o período dos reis etruscos. E uma das principais obras dele, né, improvement que ele fez em Roma, foi o Circo Máximo, no mesmo local onde nós temos o resto do Circo Máximo até hoje. Lógico, da época dele para o final do Império, o Circo Máximo teve diversas encarnações, diversas versões, ele foi sendo melhorado, né? Nessa época, provavelmente era uma coisa à base de terra e madeira mesmo, uma coisa muito simples. Mas é uma área que sempre foi utilizada aí para jogos, para as corridas de biga, para lutas, enfim, sempre, vamos dizer, foi muito antes do Coliseu, foi o local de jogos da Roma, né? Durante, sei lá, 600 anos, né? 616, durante 600 anos, 600, 700 anos, foi o principal lugar e continuou sendo um lugar muito importante de diversão na Roma. Uma outra obra sensacional, que nós vamos falar especificamente dela, é a construção da Cloaca Máxima, né, que é o primeiro sistema de drenagem e de esgoto de Roma e que ajudou muito o desenvolvimento, principalmente naquela região do Fórum. Também é uma obra do Tarquínio Prisco, né? O Tarquínio Prisco é uma espécie de Maluf ou de Tarcísio, né? Ele gostava mesmo de obra. Então vamos lá, vamos ver isso aí. Então, vocês estão vendo aqui à esquerda, né, esse mapinha. Olha aqui o rio em azul. Você tem aqui a Ilha Tiberina, tá certo, ali no meio. E aí você vê que você tem o Capitólio, o Palatino, o Aventino, e você tem os outros montes, as outras colinas no fundo. Essa área sempre mais clara é uma área entre as colinas. Então é uma área baixa, era uma área totalmente pantanosa, era uma área onde não dava para, né, naturalmente você não conseguia ocupar. Né? Ela estava sempre encharcada de água, você não tinha condição de fazer construções grandes e definitivas nessa área. Então, o que o Tarquínio faz aqui é justamente isso, é essa obra que permite você ter essa construção. Então, aqui, nessa outra figura aqui à direita, a gente vê, ó lá, Palatino, o Palatino, a gente vê o Capitol Hill, e aí ele mostra o Fórum Romano aqui no meio. Então, é justamente essa área aqui, ele mostra aqui esse Fórum Boário, que era justamente também uma área onde se fazia o comércio de animais, né, de bovinos, porcos e etc., e que, como vocês veem, está bem junto do rio, né? Ali tem a pontinha da Ilha Tiberina, aqui a primeira ponte, né, que nós falamos, tá certo? E aqui no canto mais direito você vê onde é que era o Circo Máximo, que até é uma região, não é uma colina, mas é uma região um pouco mais alta. Então, para se poder construir o Fórum Romano e diversas coisas nessa região aqui, se precisou construir a Cloaca Máxima, que é uma tremenda obra de engenharia. Olha ela aí, tem até livro aí escrito. Então, como que ela era feita? Era uma série de arcos unidos e que construíam uma tubulação. E ela está lá até hoje. Essa foto aqui da esquerda é uma foto da onde ela sai para o Rio Tibre, né? Então, ela está lá até hoje. Isso aqui está debaixo de Roma até hoje. Lógico, agora você tem outros sistemas junto a esse, mas ela está lá e ela ainda funciona, ela ainda serve para tirar água de todas essas regiões, água de chuva, água pluvial, água de alguns pequenos rios e jogar no Tibre. Né? Então, é uma obra de engenharia absolutamente fantástica, uma coisa sem igual. E, obviamente, eles aí passaram a usar isso aí também como esgoto, passaram a ligar o esgoto dos prédios e das residências
nessa tubulação que dava aí nesse grande túnel e levava tudo isso para o rio Tibre, né? Então, aí nessas imagens, a gente consegue ter uma ideia da magnitude dessa obra, de como isso aí foi importante, de como isso definiu a cidade, permitiu o desenvolvimento do que a gente vê hoje lá nos restos do fórum, né? Permitiu que se construísse algo como o Coliseu, enfim, uma série de obras em todas aquelas regiões baixas ali que estavam sempre alagadas. Sigamos. E aí tem aqui a Boca della Verità. O que é a Boca della Verità? É simplesmente uma tampa de bueiro, né? Ela está lá na igreja Samaria em Cosmedin, né, que é vizinha ali onde eu mostrei, disse que era o Fórum Boário, onde se negociava os bois, os cavalos, os porcos, né? Porque talvez não seja uma construção do tempo dos reis de Roma, mas com certeza ela é uma construção de algum momento. Então, é um deus, né? E a boca e os olhos dele são, e os narizes são as entradas de água. E isso era uma tampa onde eles podiam ter acesso à cloaca máxima. É uma tampa de bueiro, né? Que servia para escoar a água, ser retirada e se poder inspecionar lá, limpar e etc. Isso acabou sendo retirado, acabou sendo achado em outro lugar, né? E depois foi levada para a entrada dessa igreja. Ela fica praticamente ali numa lateral do lado de fora, né? E ficou muito famosa. Sempre a lenda urbana, a lenda a mitologia assim mais popular das pessoas sempre disse isso, né? Que não, olha, você põe a mão ali e se você não falar a verdade, você vai perder a mão. Então, você põe a mão lá, você vai ter que dizer a verdade. E ela ficou mundialmente famosa num filme com o Gregory Peck e a Audrey Hepburn, né? Férias em Roma, é a tradução do título em inglês. No Brasil chamou-se A Princesa e o Plebeu. É um filme bem divertido e, enfim, também vale a pena, além da visita à Boca della Verità em Santa Maria e Cosmedin, que é sensacional, né? E é isso, né? Não passa de uma tampa de bueiro. Sigamos. Nossa, esse filme é lindo. Eu nem percebi essa escultura aí, esse Você não lembra tampão da aí. cena? Não, não lembro dessa cena, eu quero até ver de novo. Veja de novo, Maíra. A cena é muito legal. A cena é bem romântica, bem Ah, interessante. É bem bacana, é bem bacana. Então vamos lá, vamos ao Sérvio Túlio, né? Sérvio Túlio, de 578 a 535, ficou 38 anos no poder. Ele era também, como o anterior, etrusco, né? O segundo rei etrusco. Uma grande coisa que ele fez não foi uma obra física, mas sim foi uma obra de, digamos, burocrática, mas burocrática no bom sentido. Ele fez o primeiro censo da cidade de Roma. Na época deles, Roma já tinha 83 mil habitantes. Imagine isso, né? Em 578 a.C., era uma cidade que já tinha 80 mil habitantes. Não era a maior cidade da época, óbvio, longe disso, mas já era uma cidade importante, tinha um tamanho razoável. Ele terminou a vida de modo muito trágico, né? Ele foi um dos poucos reis de Roma que não terminou, vamos dizer, por uma morte natural ou por uma morte mítica, como foi Rômulo, a vida dele. Ele foi assassinado. E ele foi assassinado pelo genro, com a ajuda da filha, né, que queria tomar o poder, o Tarquínio o Soberbo, ou Tarquínio Soberbo, como eles falam, e deu um golpe de Estado e matou ele.
né? Então, Sérvio Túlio termina, apesar de muito longo o reinado dele, termina desse modo trágico, né? Mas ele, além disso, ele construiu um templo para Diana, né, a deusa da caça, no Aventino, né? Mas nós não temos o mínimo vestígio disso. A gente sabe pela história que ele construiu esse templo lá no Aventino, e a gente sabe que era de fato no Aventino, porque é uma coisa muito interessante. A partir acho que do século I antes de Cristo, final da República, e depois no século III depois de Cristo, em Roma se criou um mapa 3D em relevo que ficava numa parede que se chamava Forma Urbis. Então, tiveram essas duas edições desse grande mapa em relevo. E esse grande mapa em relevo só sobraram fragmentos dele, né? E a gente tem um fragmento que dá para identificar como o templo de Diana no Monte Aventino. E então é a única relíquia arqueológica que se tem do templo, é uma referência a ele, não é o próprio templo. E aí não se tem muita certeza em que ponto do Aventino estava isso, né? Esse mapa, essa forma urbis não era absolutamente perfeita, e, enfim. E o que que acontece? São tantas coisas ainda por descobrir, né, em Roma, apesar de tudo que já existe, de tantos estudos, mas é uma coisa interminável, né? Não vai parar nunca. Um dia, e também depende de verba, né? Depende de verba hoje, sempre verba do governo. Então, um dia ainda vão mexer mais no Aventino para ver se descobrem algum resquício desse templo de Diana que o Sérvio Túlio teria construído. Mas a obra, né, mais importante dele para Roma foi a muralha serviana, que foi uma muralha nova, maior, que incorporou diversos bairros e diversas colinas, incorporou as 7 colinas de Roma e tal, e foi muito mais efetiva da que existia anteriormente, ampliando o limite da cidade, né? O Quirinale, que é uma colina importante, foi incorporada por essa muralha, enfim, foi bastante importante essa coisa que o Sérvio Túlio fez. Então, eu trago aqui, vocês podem ver, a muralha do Sérvio Túlio é essa no meio, vermelhinha. Então, você está vendo, ela já incorpora pedaços muito importantes da cidade, né? Você está vendo ali uma coisa compridinha ali no meio, é o tal Oh, meu Deus. Eu estava falando antes, deixa eu voltar aqui, deu um branco. Círculos máximos. Vou mostrar ali exatamente onde está o círculo máximo naquela plantinha. Aí. Tá vendo que ele é comprido, tem um número 11 romano, e aí embaixo dele tem essa coisa comprida, viram? Esse é o círculo máximo. Então ele está ali bem no meio da muralha. E aí você vê como a muralha aqui para o norte, ela engloba uma área bem grande, né? Essa área toda aqui é o Monte Quirinale, né? É a região onde você hoje tem a estação términe de trem e do metrô, e é justamente essa foto aqui, né? Vocês estão vendo essa loja da Sephora lá, e dentro da estação de trem e de metrô, você tem esse pedaço lá da muralha serviana, da muralha do Túlio Sérvio, né? Então é muito interessante, né? E aqui nesse mapinha mostra inclusive as portas que existiam com os nomes. É uma coisa bastante
bastante curiosa, né? A muralha que nós vemos hoje lá em Roma, ela é posterior e é uma área muito maior, é essa outra que está aqui por fora, né? Que aí você vê, ela incorpora várias áreas do outro lado do rio, que é justamente onde está o Vaticano e etc., né? A cidade foi crescendo, hoje está muito além das muralhas, né? Mas você tem lá restos da muralha mais nova, né? A Serviana, essa muralha mais antiga. Pronto, chegamos ao último rei de Roma, o Tarquínio Soberbo, o assassino do seu sogro, né? Ele ficou de 535 a 509, né? Um governo que começou dessa forma não pode começar bem, né? É sempre um problema. Ele nunca foi querido pela população, pelo contrário, ele sempre acabou sendo considerado e foi um grande tirano, né? Ele sempre acabou tendo que governar com mão de ferro por causa desse começo péssimo que ele teve, né? E, e ele acaba sendo expulso e tal, mas nós vamos entrar mais nessa questão dessa expulsão dele de Roma, e até depois tenta voltar, mas não consegue, enfim. E esse ano de 509, quando ele é expulso, marca o fim, né, da monarquia em Roma e o começo da República, né, e é uma mudança muito importante, e a partir da República, aí a expansão de Roma vai ser muito mais determinante, vai ser muito mais grandiosa, enfim, nós vamos ver grandes mudanças, tá certo? Ele terminou o templo da Tríade Capitolina, lá no topo do Capitólio, do Capitólio, né, do Capitólio, né? É importantíssimo esse templo porque ele reúne os três principais deuses: o Júpiter, o Juno, que eu mostrei para vocês, né? O Júpiter é o Zeus, vamos dizer, o deus dos deuses, o chefão, o Juno, que eu mostrei para vocês, e Minerva, né? Então, são os três deuses mais importantes, né? E isso trouxe também toda aquela importância para o Capitólio que ele tem até hoje, né? É a porta era a porta de entrada da cidade, é um ponto importante, né? E, enfim, é um lugar muito importante porque começou com esse, com esse, com esse templo que quem terminou foi o Tarquínio Soberbo, e, hoje, quando a gente visita os museus capitolinos, você vê os muros desse, né, as fundações e os pedaços desse templo, né? Obviamente ele foi sendo modificado ao longo dos anos e tal, deixou de existir, foi substituído pelos palácios que estão lá e compõem hoje o Museu Capitolino, mas enfim, né? Você tem os restos lá e a gente pode visitá-los. O que aconteceu? Qual foi a confusão que levou ao fim do governo do Tarquínio Soberbo? Um filho dele, o sexto Tarquínio, ele vai para cima de uma mulher casada, a Lucrécia, e ameaça ela, né, força ela, estupra ela, né, força ela a fazer sexo com uma navalha e tal, né, a viola, e ela conta pro marido dela, o Lúcio Tarquínio Colatino, e se mata. Isso causou uma revolta em Roma gigantesca, o povo ficou puto, o Lúcio queria a cabeça do Tarquínio de qualquer jeito, e ele se juntou ao Lúcio Júnior Brutus, e que é um personagem muito importante, né? Porque é muito interessante. Depois, praticamente 500 anos depois, nós vamos ter um descendente dele, né? Também chamado Brutus, da mesma família, que vai ser um dos senadores que vai esfaquear Júlio César, né? E que a frase que vai entrar para a história, né? É a frase da peça Júlio César de Shakespeare, né? Do "Até tu, Brutus",
né? Quando a frase histórica é até tu, meu filho, né? Porque esse Brutus não era filho legítimo de Júlio César, mas ele era filho de uma das amantes de Júlio César e ele o considerava como um filho, viu ele desde pequeno e tal, né? Era um dos preferidos do Júlio César. E quando ele tomou a facada, foi uma traição muito grande. Então você veja que essa família Brutus esteve sempre muito envolvida nessa política romana, né? E isso é muito curioso, né? E então voltemos aqui. E aí, né, como sempre, eu trago uma obra de arte para vocês, né, que representa esse momento. É uma obra de arte da Renascença, né, especificamente do Tiziano, né, portanto, da Renascença de Veneza, né, que é uma Renascença que tem características próprias, tem um gosto próprio, né? Tiziano talvez seja um dos grandes expoentes aí do Renascimento em Veneza, e ele faz essa obra, né, que hoje está no Museu de Cambridge, na Inglaterra, que representa esse estupro aí do Tarquínio VI contra a Lucrécia, né? É uma obra de 1571, né, vamos dizer, no final aí do Renascimento veneziano e do Renascimento na Itália, né? É quase um renascimento tardio. E aí é muito interessante porque existe uma outra obra do Barroco. E mais interessante ainda, porque esta outra obra do Barroco, meninas, é feita por uma pintora, por uma mulher, Artemisa Gentileschi, né? Ela nasce no final do século XVI e morre aí, acho que 2, 3 anos ou 4 anos depois, 6 anos depois, desculpe, que ela faz essa obra que eu adoro, eu acho ela belíssima, né? Está representando a mesma cena, né? Do modo completamente diferente, né? Ela tem toda uma influência do Caravaggio, né? Ela é uma pintora considerada caravagesca, né? Que ela segue muito, né? A utilização de cores, o claro e o escuro do Caravaggio, né? Toda essa coisa mais viva, mais realista, mais chamativa do barroco, eu gosto muito, né? O Tiziano é belíssimo, mas eu particularmente prefiro essa obra aqui que está lá na Alemanha hoje em dia, né? E é muito triste a história da Artemisa, porque Artemisa também sofre um estupro, né? E aí, por isso, ela é ligada, ela pintou a, a, a coisa não só no estupro, mas ela tem uma cena dela, né, sozinha, né? Esse imaginário dela ficou misturado com isso. E, infelizmente, vocês imaginam o que aconteceu nos anos 70, a partir dos anos 70. As feministas descobriram isso, descobriram essa história, e hoje ela é meio um ícone feminista, um ícone dessas bobagens aí, entendeu? Era uma grande pintora, né? Uma artista de mão cheíssima, a Maíra vai concordar comigo, né? E teve esse caso muito triste na vida dela, enfim, mas né, se você procurarem outras obras dela, é tudo muito interessante, muito belo, e tem essa curiosidade aí, entendeu? Então eu não podia deixar de trazer aí para vocês essas duas visões do Renascimento e do Barroco sobre esse mesmo episódio do final da monarquia em Roma, começo da República, né? E os homens que fizeram essa transformação estão aqui, né? O Lúcio Júlio Bruto e o Lúcio Tarquino Colatino, né? Foram os homens que derrubaram o Tarquínio Soberbo, né? Botaram ele para fora, não deixaram ele voltar e implantaram
o regime republicano dos cônsules, né? Ou seja, o Senado escolhia aí um líder e esse líder ficava por um determinado tempo, 1 ano, 2 anos, e depois era substituído por outro, enfim, sempre nesse ritmo de eleição indireta, né? E assim terminamos a nossa segunda aula de Roma. E então, Ah, excelente, Paulo. Muito legal. gostaram? Muito. Adoramos, muito. Nossa, uma viagem essa aula. É gostoso, né, Maíra? Gente Nossa, do céu. demais. Nossa, muito E ainda bom. teve essa Adorando as surpresinha obras. aí no fim, né? Para você. É, Para quem não Não, e as sabe, suas imagens estão muito boas. Tá muito boa a sua apresentação, Paulo. Tá muito gostoso de ver também. legal, que sim. dá um trabalhinho, mas vale a pena, né? É uma coisa Já imagina, né? bacana, né? E é engraçado, né? Eu conhecia a obra dela. Eu não sei por que, em algum momento aí dos meus estudos, eu achei a obra dela, mas o Tiziano eu achei hoje. O Tiziano estava Ah, lá é? na aula e achei o Tiziano hoje. O Tiziano foi uma surpresa de última hora aí para vocês que eu não conhecia, né? Olha, Outro negócio não, eu original fiz não um tinha. curso de História da Arte, nunca vi essa primeira que você mandou. Esqueci o nome dela, estou procurando aqui A O gentileza. Rapto das Sabinas. O Rápido das Sabinas, o Rápido das Sabinas, ele Nem tem outras obras. É que esse, para mim, do classicismo, é o mais representativo. Tem mais umas obras do representativo. Renascimento, mas, sei lá, eu não gosto. Como eu escolhi essa? Formidável. É a que eu usei na Zahil, na palestra de apresentação do curso, eu mantive ela, mas a gente também poderia trazer outras imagens sobre o Rápido das Sabinas, porque o Rápido das Sabinas é um evento histórico muito importante, muito representado no Sim. Renascimento, no Barroco, né, até dizer chega. Nossa, incrível. E é enorme a tela, né? Ela é É gigante, uma né? dessas telas enormes, é uma dessas telas enormes. Ela está lá no Louvre, ela está lá no Louvre, essa tela. Ah, muito É, bom. é aquela sala que tem aquelas salas que estão ali em volta da Mona Lisa, que tem aquelas telas gigantescas nas paredes. É, Aquela seção né, são várias salas, uma em seguida da outra, é. com essas obras gigantescas. Nossa, Eu gosto incrível. muito daquela parte. É isso. Não, perfeito. Dúvidas? Antônio, Não. observações? Gostei muito bom. Gostou, Antônio? Parabéns pela. Muito obrigado. Fico contente que você tenha gostado. Então, Agora a próxima a gente entra onde, Paulo? aí a próxima vamos entrar na República. Agora vamos Aí, começar o período republicano. Vamos entrar nas guerras contra Cartago, né? Aí nós tá, vamos entrar agora num período mais militarizado, né? Agora vai tá. ser tiro, porrada e bomba. Joia. Que é isso? Você não Vamos ver passa, não. Aníbal, vamos ver coisas muito por aí. Perfeito. Paulo, obrigada, viu? Muito, uma Obrigado, delícia Lilian. sua aula. Obrigado, Adorei, Maíra. Obrigado, Paulo. Antônio. Gente, boa Até. Tchau, noite. Bom Maíra. Tchau, feriado, hein? Kézia. Tchau, Beijo. Lilian. Tchau, Antônio. Fiquem com Tchau, Deus tchau. aí. A gente Tchau, já tem. Lilian.